Importante essa reunião. Boa tarde, então, vamos dar início a essa reunião a respeito da orientação do TCC, a nossa primeira reunião online aqui do TCC do ano 2026, da Unilassal. Eu queria, quem estava presente numa reunião que a gente trabalhou, eu acho que é o Caio e o Stanley, não sei se o Lucas estava, nós trabalhamos a construção da apresentação. Como a Cláudia não estava presente, é importante retomar esses passos aqui de forma bem simples. Como é que você vai construir a sua apresentação, e até é importante, como o Caio falou, eu estava também, né? A partir dessa primeira reunião de orientação, eles tiveram um esclarecimento a respeito de como se faz está entrando aqui, de como se faz a apresentação para que se possa ter uma apresentação digna, né, de apresentar, né, como variação. Eu vou fazer um esquema aqui. Eu acho que vocês vão conseguir enxergar, aí vocês me dão feedback aí se estão enxergando ou não. Estão vendo aí o quadro branco? Senhor. Sim, professor. Como eu falei com eles naquele dia, o esquema que seria interessante vocês pontuarem para escrever, né, a apresentação de vocês o seguinte: você tem o seu projeto, isso que é importante, ter o projeto, né? Aí, o projeto, ele está intimamente ligado à sua apresentação. Aí você vai construindo, aqui vai ser o seu artigo, né? O seu artigo, e antes tem o resumo, que a gente também vai falar sobre o resumo. Mas aqui eu quero fazer esse paralelo entre o projeto e a apresentação. Qual é o paralelo que tem, né? Você sempre constrói o seu projeto a partir de um tema. Normalmente é assim, pode ter alguma alteração. Um problema. Aqui, ou pode ter a justificativa, ou pode ter, vocês que fizeram o projeto de vocês, o que vocês colocaram na sequência? Tema, problema, o que mais? Vocês lembram do projeto de vocês? O projeto é essencial para que vocês consigam construir um trabalho de excelência. Vocês lembram o que tem depois do tema, do problema? Meu foi, professor, boa tarde. Meu foi o tema da impacto, né, da IA na advocacia. E o problema que eu quero abordar é exatamente as falhas que tem, né? Apesar de já ter muita solução já de prompts já, tem muitas falhas e o que pode levar, né, a IA em erros
em erros, né? Que tem as vantagens também, né? Que te incluam no processo de automação documental, Tá, né? depois do tema, do problema, qual é o próximo item que você colocou no E projeto? aí, professor, tem a justificativa, E os os objetivos. objetivos. Aí tem alguns que mudam, né? Mas, por exemplo, a maioria de vocês estão falando de colocar a justificativa, né? Então, Isso. você coloca aqui, terceiro, justificativo. Quarto, Objetivos. objetivos. Aí tem o objetivo, ele se desdobra em Geral geral e específico. e específicos. Em seguida, Referencial teórico. o seu ficou referencial teórico, né? Exato. Na verdade, eu acho que todo mundo é igual. Hã? Todo mundo é igual? Ficou referencial teórico? Foi Professor, o meu professor. é diferente. Pois é, porque tem alguns Que o pontos. meu, no caso, vai ter o tema, né? No caso, aí tem a introdução, justificativa, o objetivo geral e específico também. Aí o meu vai ter o referencial teórico, a metodologia e o desenvolvimento e as considerações finais. Basicamente, é isso daqui que você desenvolve no seu projeto, né? Teoricamente, é uma coisa parecida com essa aqui, pode ter alguma mudança de ordem, não é muito fixo, né? Mas por que que isso é importante, né, ao seu projeto? Porque cada item desse aqui, o item 1, item 2, item 3, 4, 5 e assim sucessivamente, cada item desse aqui vai se transformar na sua apresentação do seu artigo. Tá? Você esquece o resumo, por enquanto, mas se concentra na apresentação, porque quando vocês já mandaram a apresentação. A apresentação e o primeiro capítulo. E aí eu percebi muito problema na apresentação de vocês. Vocês não estão fazendo uma apresentação técnica. E aí, como é que você faz a apresentação técnica? É por isso que esse esquema aqui pode ajudar vocês. Eu falei para o Caio, acho que ele foi lá também, né? Para o Stanley, eu acho, né? Estavam lá. Cada item desse aqui vai virar um parágrafo da sua apresentação. Então, por exemplo, o primeiro item do seu projeto vai ser o primeiro parágrafo da sua apresentação. Então, você vai começar dizendo, esta pesquisa trata de... Aí você diz o que é, né? Que é o seu tema de pesquisa. Em seguida, o seu segundo parágrafo vai ser o seu problema de pesquisa. Parte da seguinte indagação. Aí você tem que lembrar lá no seu projeto qual é a indagação que você fez, né? Geralmente os problemas começam, geralmente eles são uma pergunta, e essa pergunta vai estar lá também na sua apresentação, vai ser o segundo parágrafo. E assim sucessivamente. O seu terceiro parágrafo vai ser a sua justificativa. Por que que você escolheu esta temática? Por que que você escolheu esse problema de pesquisa específico? E aí você vai fazer as suas justificativas como você já fez lá no seu projeto. Então, quem fez um bom projeto, provavelmente vai fazer uma boa apresentação. Os objetivos que você vai levar vai ser o seu quarto parágrafo. O quarto parágrafo vai dizer qual é o objetivo geral. Então, o objetivo geral desta pesquisa aí você resgata lá o seu objetivo geral que você
desenvolveu lá no projeto. E tendo como os objetivos específicos, você pode desdobrar ainda, ou deixar lá no quarto parágrafo, ou desdobrar no quinto parágrafo, quais serão os seus objetivos específicos. Com relação a esses objetivos específicos aqui, vou chamar a atenção para uma coisa daqui a pouco. Em seguida, o seu sexto parágrafo vai ser o referencial teórico. Partiu-se do referencial teórico da doutrina de fulano, fulano e fulano. Por exemplo, se você usa 3, 4, 5 doutrinadores para desenvolver a sua pesquisa. E aí, na sequência, o seu sétimo parágrafo vai ser como você vai desenvolver a sua pesquisa. Essa pesquisa vai ser desenvolvida com pesquisa bibliográfica, vai ser desenvolvida com pesquisa documental, vai ser desenvolvido como, né? Então, aqui nesse parágrafo, você resgata lá o que você escreveu da sua metodologia, ele se transforma no seu sétimo parágrafo. Por isso que, quando eu pedi para vocês enviarem a primeira seção do seu artigo, e tinham que enviar também junto ao projeto, porque eu estava comparando uma com a outra e não tá batendo, né? Então, vocês estão fazendo uma apresentação que não é uma apresentação técnica. Então, esse é um primeiro problema que eu identifiquei, e é um primeiro problema que a banca vai identificar. Quando ela for fazer a avaliação de vocês, eles vão olhar o seu resumo, que a gente vai explicar, né, como é que você vai fazer o resumo, e vão olhar principalmente sua apresentação. A apresentação, então, ela tem que estar concatenada com o seu projeto. Então, é importante isso, né? O que eu deixo aqui para falar sobre os objetivos gerais e específicos? Bom, esses objetivos específicos, eles funcionam como se fosse uma escada que você vai atingir para chegar no objetivo geral. São os degraus que você vai subindo para chegar e atingir o objetivo geral da sua pesquisa. Então, o primeiro objetivo específico vai virar, quando você transformar no seu artigo, ele vai virar a primeira seção do seu artigo. Via de regra, é assim que é feito esse link, né? O seu segundo objetivo específico, ele vai virar a segunda seção do seu artigo. É como se fosse... Elas desenvolvimento, no caso, né? Sim, isso está dentro do seu desenvolvimento, porque antigamente a gente chamava de capítulo, né? Então, o primeiro objetivo específico vai ser, os objetivos específicos, eles vão ser, geralmente as pessoas escolhem 3 objetivos específicos, né? Tem que olhar o seu projeto para ver quantos você escolheu. O que eu estou falando é essa correlação entre os objetivos específicos e o seu trabalho. Que isso também a banca vai olhar, porque lembra que nesse parágrafo aqui, no quinto parágrafo, você vai falar sobre aqui é no quarto, né? Lembra que aqui no quarto parágrafo você vai falar sobre, no quarto parágrafo, você vai falar sobre os seus objetivos gerais e específicos. Então, o objetivo geral, para que serve o objetivo geral? O objetivo geral, esse objetivo geral aqui, ele serve para responder o seu problema de pesquisa. Porque você imaginou uma pergunta, quem tem o seu projeto aí pode resgatar e ver que é uma pergunta, ou via de regra é uma pergunta. E aí você, esse objetivo geral aqui, a tentativa dele vai ser responder ao seu problema de pesquisa. Então, por exemplo, o Inácio botou lá os riscos da
da inteligência artificial, ou os defeitos da inteligência artificial, ou quem está falando sobre eutanásia, acho que é o Lucas, né? O Lucas está falando sobre o Stanley está falando sobre a eutanásia, né? A possibilidade da eutanásia ser permitida no Brasil, enfim, são exemplos de problemas, né? Em que medida a eutanásia deve ser proibida no Brasil? Em que medida a eutanásia deve ser permitida no Brasil? É uma pergunta, né? Por exemplo. E o seu objetivo geral da sua pesquisa vai ser tentar responder essa pergunta. Para chegar a responder essa pergunta, você vai ter que passar por esses passos aqui dos objetivos específicos. E aí, esses objetivos específicos, o que você vai fazer primeiramente, depois o que você vai fazer na sequência, e por fim, o que você vai fazer aqui. Então, esses objetivos específicos, eles vão dar o caminho que você vai chegar até responder o seu objetivo geral. Respondido o objetivo geral, você respondeu o seu problema de pesquisa. Então, esse seu desenvolvimento, desse seu tempo que vocês estão pesquisando, artigos, vocês estão escrevendo, etc. e tal, tudo isso é para responder a essa pergunta aqui que você fez no seu problema de pesquisa. Por exemplo, Stanley, em que medida a eutanásia pode ser permitida no Brasil? Ou no caso do Caio, né? Em que medida são causados impactos, por exemplo, por prisões injustas? No caso do Inácio, né? Em que medida o uso da inteligência artificial é seguro na justiça, enfim. Cada um tem o seu problema de pesquisa. Cláudia, eu não lembro agora, é Maria da Penha, né? Cláudia. Cada um tem o seu problema de pesquisa. E aí, esse objetivo geral ele vai responder a esse problema. Para você responder esse problema, você tem que passar por esses três estágios, ou 4, eu não lembro, mas a maioria colocou 3 objetivos específicos. Você pode ter colocado mais, mas o ideal é 3. E aí, o que é bacana no projeto, né? E esses objetivos específicos já vão virar as seções do seu trabalho. E isso precisa estar explicado aqui na apresentação. A apresentação, então, ela vai ser meio que vamos colocar assim, um resumo do seu projeto. Porque quem vai avaliar lá no dia, né, o pessoal da banca que vai avaliar, ele não teve acesso ao seu projeto, né? Mas o seu projeto de pesquisa, ele vai estar sintetizado na sua apresentação. Então, por isso que é extremamente importante você ter feito um bom projeto de pesquisa. Porque se você fez um bom projeto de pesquisa, primeiro, você não vai ter problema nenhum para escrever a sua apresentação. É só seguir esse esquema. Tá? Primeiro parágrafo, parágrafo, problema, terceiro, justificativa, e assim sucessivamente. Outra vantagem de você ter feito o seu projeto de forma bem feita, né? É porque os objetivos específicos, eles vão virar as seções do seu trabalho. A seção, o Stanley estava perguntando, né? Quando você estiver fazendo a escrita, do seu trabalho, Stanley, normalmente você tem a seguinte sequência, né? Você tem o resumo, você tem a introdução, isso aqui já é o trabalho, né? O abstract? O resumo, ele está ligado com o abstract. Porque o abstract nada mais é do que uma reprodução do resumo em uma língua inglesa. Então, tem a introdução, em que você vai fazer a sua apresentação da sua temática, né? Aqui que você vai fazer exatamente o examinador observe qual foi o seu projeto de pesquisa. Aí você vai trazer essa apresentação para cá. Você vai colocar aqui no primeiro parágrafo
qual é o seu tema, esta pesquisa trata disso, vai ser, o problema de pesquisa é esse, partiu da seguinte indagação, os objetivos gerais são esses, a justificativa é essa, os objetivos específicos são esses, o referencial teórico é esse, etc. Então, o que você acrescenta aqui, na sua introdução, você está fazendo a apresentação do seu trabalho, por isso que eu chamo de apresentação, porque você está fazendo, na verdade, você está fazendo a apresentação do seu trabalho. Né? Você pode colocar, eu botei aqui, posso colocar aqui um parágrafo, vou ampliar isso aqui, colocar um parágrafo aqui, o 8º parágrafo, dizendo como está dividido o seu trabalho. O que vai ter na primeira sessão, o que vai ter na segunda sessão, o que vai ter na terceira sessão. Lembra que aqui na introdução, que vai ser a apresentação do seu trabalho, né, não pode ter já a resposta do seu problema de pesquisa. Essa resposta ela só vai aparecer lá nas considerações finais, ou também chamado de conclusão. O professor, mesmo tendo o objetivo geral, que é a resposta do problema, na introdução, não pode copiar... você tem a pergunta, não, você não vai botar a resposta, entendeu? Aqui você não vai colocar a resposta. No primeiro parágrafo, você vai escrever qual é o tema da sua pesquisa. No segundo parágrafo, você vai colocar o seu problema de pesquisa. Partiu-se da seguinte indagação. Aí você resgata lá o seu projeto para ver qual foi o problema de pesquisa que você elaborou. Entendeu? Aqui você não coloca a resposta. Aqui não. Na introdução, não. Você está apenas apresentando o seu trabalho para o leitor. Professor, aí uma você... dúvida. Existe uma quantidade mínima de páginas do TCC? No manual tem lá no manual. Aí você tem que abrir o manual e olhar, mas tem lá a quantidade de páginas. Sem problema, obrigada. Eu não lembro se é 15 a 20, uma coisa assim. Se eu não me engano, é de 20 a 25 o máximo. Ah, certo. Perfeito. Obrigada. E, professor, essas 25 páginas tem que englobar tudo, é? No caso, não pode passar não, né? É até 25 que fala, incluindo tudo, até capa, de rosto. 25. Ah, sim. Mais uma coisa. No caso, a introdução, que é já iniciando o artigo, né? Eu vou ter que colocar esses 8 parágrafos. Tem algum limite de questão de linhas para esses parágrafos? De palavras em cada parágrafo? Um tamanho correto? Rapaz, Stanley, se eu não me engano, são 6 no máximo. Assim, se eu não me engano, são 6 no máximo. Ah, certo. Aí no caso, Caio, essas 6 linhas por parágrafo que dá as 2 páginas da introdução, né? Eu acho que a introdução ficou por 2 páginas apenas, se eu não me engano. Porque assim, a minha introdução, ela pegou 2 páginas, né? Só que na segunda página, pouca coisa. Aí, assim, pelos parágrafos que eu fiz aqui,
Teve uma que foi no máximo sete linhas. Sete linhas. Caiu a minha conexão aqui, eu voltei agora, aí a pergunta da Cláudia era se tinha limite de página, né, número de páginas Um mínimo, por exemplo. tem lá no manual, de tanto a tanto, né, no mínimo X páginas que você precisa. Isso, eu consegui olhar aqui. Que você precisa escrever. Aí que eu estava perguntando se vocês tiveram acesso ao manual. Tiveram acesso ao manual? Sim, o edital nós temos, sim. Mas além do Sim, edital, enviaram tem o essas manual orientando a escrita. Não, pois o manual eu não Mas tive foi- acesso, não. Eu tive o Ah, eu edital. também não. Foi mandar. É importante ter acesso ao manual, tá? É o tempo vou aqui, né? mandar o manual. Que a Vanessa passou, né, professor? Eu vou mandar o manual para vocês. Então, voltando aqui, ó, lembrando, a sua apresentação, ela vai estar feita a partir do seu projeto, né? Seu projeto, você escreve a sua introdução, que é uma apresentação do seu trabalho, você vai apresentar para a banca. Então, é muito importante que a sua apresentação seja bem, bem técnica, porque isso vai causar uma boa impressão. E tem aquele ditado que diz assim, a primeira impressão é que fica, né? Então, quando o examinador olhar a sua tese, né, a sua ideia, né, o seu projeto, ele vai poder ele vai poder dizer assim, bom, esse trabalho é um trabalho técnico, né? Esse trabalho é um trabalho técnico. E daí ele já olha o seu trabalho com outro olhar, né? Só um outro olhar. Então, por isso que é importante que vocês se preocupem em fazer a sua apresentação bem feita e a apresentação que vocês mandaram está em desacordo, pelo que eu estava olhando lá, está em desacordo com essa lógica. Por isso que é importante fazer essa audiência, justamente para fazer essa audiência, já estou na cabeça de audiência, né? Fazer essa reunião justamente para mostrar onde é que você vai construir a sua apresentação. Já escrevendo o seu trabalho, né? E aí a pergunta da Cláudia é interessante pelo seguinte, Cláudia, ó, introdução, aí você vai fazer o seu desenvolvimento, não precisa colocar esse nome, desenvolvimento, mas você sabe aquilo que você vai desenvolver a sua pesquisa, né? O que vai ser exatamente a primeira sessão, a segunda sessão, geralmente são três, né? São três sessões. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, que a internet. Sim, professor. A internet está lenta aqui, aí Sim, professor. Tá dando. a internet está lenta aqui, e aí está dando esses impactos. Espera voltar aqui. E aí, o seu desenvolvimento vai ser a sua primeira sessão, que provavelmente é o seu primeiro objetivo específico. Seguida da segunda sessão, que provavelmente é o seu segundo objetivo específico. Em seguida da terceira sessão, que é provavelmente seguido pelo terceiro objetivo específico. Eu vou trocar aqui a internet para ver se melhora. Já eu volto aqui.
Eu fui trocar aqui a internet, mas não deu muito certo. Permanecer mesmo nessa aqui. É, vamos seguir, né? Como eu estava falando, né? Você se preocupar muito com uma introdução bem feita, que é a apresentação do seu trabalho, ela vai te já gerar uma boa receptividade para com o avaliador, né? Que ele vai ver que você fez uma apresentação técnica dentro dos parâmetros. Então, como eu estava falando, né? Por agora não se preocupe com o resumo, nem com o abstract, que a gente vai falar sobre isso, mas se preocupe muito com com a sua introdução, que é exatamente a apresentação do seu trabalho. Em seguida, vai vir o seu desenvolvimento, né? Você, obviamente, não vai precisar colocar essa palavra, desenvolvimento, mas já se sabe que o que vem depois da apresentação vai ser já o desenvolvimento da sua pesquisa. Então, vai ser o primeiro, a sua primeira sessão. A sua sessão pode ter desdobramento em subseções, isso é tranquilo, né? Não tem problema com relação a isso. Fez as sessões, terminou as sessões, aí você chega na conclusão. Também é chamado de considerações finais. Hoje em dia, se prefere usar essa, essa, essa palavra, né, considerações finais, ao invés de conclusão. E aí, nas considerações finais, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir que agora ele não está permitindo. Acho que é por alguma razão aqui a internet não está muito boa. A internet não está muito boa, ele não está permitindo que eu abra novamente o quadro. Mas assim, eu estava ouvindo aí que, acho que era o Caio, né, que estava falando, que a introdução dele ficou com 7 páginas, não é isso? 7 parágrafos? 7 páginas. No caso, minha introdução, professor, o parágrafo ficou 7 linhas. 7 a 8 linhas no máximo. Pode ser, o ideal é 6. Né? O ideal é 6, né? O ideal, não tem uma regra base, assim, não tem uma regra definida, mas o ideal é que você utilize parágrafos entre 5 e 6 linhas que são razoáveis para você desenvolver a ideia central, coloquei no início do parágrafo, e desenvolver os argumentos que vão validar aquela sua ideia central. Sim. Essa regra entre 5 e 6 linhas é durante todo o artigo ou é só... O ideal é que seja durante todo o seu artigo. Mas, como eu já disse, não tem uma regra geral, mas ele vai ficar estilisticamente mais adequado, porque em 6 linhas ou em 5 linhas você consegue escrever um parágrafo em que tenha a ideia central, que é logo no começo do parágrafo, e tenha, na sequência, os argumentos que fundamentam essa ideia central. E aí, nessa organização de 5 a 6 linhas, você consegue desenvolver isso. Se você fizer um parágrafo muito longo,
pode acontecer de que o leitor já não lembre aquela ideia central que você botou no início do parágrafo. Então, por isso que você recomenda que seja nessa tramitação. E aí, o que a Cláudia estava preocupada, né, sobre o número o número mínimo de páginas, né, do seu trabalho. Na verdade, isso é uma regra objetiva que o examinador vai observar, né, se o seu trabalho se não tiver o mínimo, ele não vai nem conseguir ser apresentado. Mas, assim, do ponto de vista da organização do seu trabalho, o que eu chamo mais atenção, ao invés de número de linhas, porque esse é o menor dos seus problemas, Cláudio, né? O número de linhas, com certeza vai ser o menor dos seus problemas, porque a partir de uma pesquisa que você está desenvolvendo sobre qualquer tema do direito, você vai ter muito mais linhas para escrever do que, de fato, se preocupar com o mínimo. Mais importante do que você se preocupar com o mínimo é você se preocupar com a organização. Então, um ponto muito importante, repito várias vezes para vocês, é se preocupar com a introdução. Fazer a introdução do seu trabalho bem feita. Ele já é o cartão de visita do seu trabalho, ele já posiciona o examinador com outro olhar a respeito do seu trabalho. E outra coisa, você precisa ter uma organização, estilo. Eu queria fazer o desenho aqui, mas não está dando para fazer. Mas uma organização no seguinte sentido: a sua introdução ela precisa ter coerência com a sua conclusão final, com as suas considerações finais. Então, mais ou menos o mesmo número de páginas que você usou para a introdução é esse mais ou menos o número de páginas que você vai usar para a conclusão. Então, por isso que eu estava perguntando quantas páginas na introdução do Caio já está. Quantas páginas já tem a introdução? E, professor, na minha introdução tem uma página, no máximo 2, né? Só que na segunda pega só logo no início. Então, seria uma página e meia, né? Isso, mais ou menos isso. Aí eu estou também com a dúvida, professor, a respeito da citação direta, porque eu peguei uma citação direta referente a uns livros aqui, só que eu achei um pouco extenso elas, porque passou de 6 linhas. Aí você me recomendaria reduzir ou pode deixar dessa forma? A citação direta que você diz é aquilo que você pegou no texto, né, de um autor, você achou importante aquela frase lá, e você quer reproduzir ela integralmente no seu trabalho. Como você está fazendo uma citação direta, você está reproduzindo um trecho de uma obra e reproduzindo o seu trabalho, não há limite de linhas. Você tem que se preocupar se é 5, 6 parágrafos, porque você está fazendo citações de uma outra obra, de um outro autor. Não é a sua escrita, né? O que eu oriento para vocês é que na sua escrita, durante os seus parágrafos, a construção dos seus parágrafos, ela tenha aproximadamente 5 a 6 linhas. 5 a 6 linhas. O parágrafo fica um parágrafo conciso, não muito extenso, mas também muito curto. Mas assim, Caio, considerando que os parágrafos têm mais ou menos 5 a 6 linhas, como é que você colocou tudo aquilo em uma página e meia? Eu acho que está faltando escrever alguma coisa, né? Porque só nesse esquema que a gente fez agora, tinham o quê? Tinham 8 parágrafos, né? Tinham 8 parágrafos. 8. Se cada parágrafo desse que você está escrevendo tem 6 linhas, e você tem um de 7, então tem algum parágrafo aí que você não está escrevendo muito pouco, né? Porque, em teoria, esses 8 parágrafos eles já iriam passar dessa página, né? Professor, por exemplo, como eu estou nessa dúvida da citação direta, por exemplo, é uma obrigatoriedade em duas páginas ter uma citação, ou só mesmo se for conveniente referente ao que eu estou redigindo? É assim, Caio, num trabalho acadêmico,
as afirmações que não forem suas, que não forem os seus argumentos, elas precisam ser fundadas em alguma teoria, em algum autor, em alguém que precedeu e explicou aquela temática. Então, isso é muito comum quando você vai desenvolver conceitos, né? Você vai desenvolver o conceito, por exemplo, de prisão. Qual é o referencial teórico que você vai analisar a questão de pena, né? Você vai analisar, por exemplo, o Beccari, sobre as penas, né? As penas. Um exemplo, você vai perguntar qual é a função da pena, por que existe essa pena, porque você vai estar trabalhando a prisão, você tem que explicar que a prisão é uma espécie de pena, né? Você precisa explicar o que é pena. Aí, as teorias que envolvem a pena, né? A teoria da retribuição, a teoria da retribuição geral, prevenção específica e tal. E aí, qual é o referencial que você vai usar? Vamos imaginar que você vai usar Beccaria, aquele livro dos delitos e das penas. E aí, quando ele define o conceito de prevenção geral, ou você fala com as suas palavras e bota ele como fonte, ou você replica tudo que ele escreveu, todo aquele parágrafo que ele escreveu, você replica no seu trabalho. E aí, se o parágrafo dele, para desenvolver aquela ideia, tiver 5, 6, 7, 8, quantas linhas forem, né, isso não importa. Você está repetindo uma citação direta. Aí você pergunta, em cada folha tem que fazer uma citação direta? Não, você vai fazer uma citação quando você entender que aquela citação não é uma afirmação sua, mas você está extraindo de alguma fonte. Tipo, você precisa saber qual é a fonte que você está usando, né? De onde você tirou essa ideia? Então, você está dizendo assim que a pena, um exemplo, né? Você está dizendo que a pena ela tem uma função de prevenção geral e prevenção especial. De onde você tirou isso, Caio? Da sua cabeça? Ou você tirou isso de algum autor, de alguma fonte, de alguma doutrina? Essa doutrina que você tirou é uma doutrina aceita? É uma doutrina controvertida? É uma doutrina que não tem discussão a respeito dela? Se tem discussão, se tem pontos contrários, por que você não trouxe os pontos contrários? Né, para deixar você mesmo fazer a sua conclusão e deixar o leitor fazer a sua conclusão, enfim. Então, tudo que você for afirmar dentro de um trabalho de pesquisa científica, o que não for seu argumento, ou o argumento de algum autor, você precisa citar. E aí você cita. Você precisa estar calçado, né? Você precisa estar calçado em quem você vai fazer essa citação. Não, professor, eu tirei isso daqui porque o conceito de pena como retribuição dada pelo autor X, Y, Z, está aqui a referência dele. Aí, essa questão, se você vai fazer uma citação indireta, você vai falar com as suas palavras a ideia do autor e no final colocar entre parênteses o autor e a data da obra que você tirou, ou se você vai fazer uma citação direta, que é repetindo ipsis literis as palavras do autor naquele parágrafo que ele explicou qual era o conceito daquela teoria. Isso é uma opção sua. Você que opta se você quer fazer uma citação indireta ou se você quer fazer uma citação direta. Um olhar de examinador, né, dos trabalhos que eu já examinei. Ter muitas citações diretas faz com que o seu trabalho ele seja bastante extenso, né? Porque a citação direta, não sei se você sabe, você tem que ter um recuo, né, de parágrafo, então não é do formato tradicional do parágrafo, um parágrafo tem que ter um recuo, ainda que você use uma fonte menor, mas a quantidade de linhas vai fazer com que o seu trabalho comece a ficar grande, né? Muitas citações diretas vai fazer com que o seu trabalho fique grande. Então, acaba que o leitor não consegue saber qual é a sua ideia, porque tudo que você está falando está sendo replicado em citação direta. Então, um excesso de citação direta pode dar uma impressão
que você está só querendo encher linguiça, né? Que você, entre aspas, né? Esse ditado, né? Que você está só querendo que o seu trabalho fique grande, né? Com as citações diretas, e não é bem visto, né? Pelos examinadores um excesso de citação direta. É possível você pegar aquela citação direta e transformar numa indireta? É possível, né? Não tem nenhuma razão assim especial para você fazer a citação exatamente como o autor falou. Tem alguma característica para isso, específica para isso? Não. Então, não tem por que você fazer um excesso tanto de citação direta. O que precisa ter no seu trabalho, e eu não estou vendo, né, no material que vocês estão enviando, citações de onde vocês tiraram aquele argumento. Então, lembra lá do projeto? Lá você tem um objetivo a ser alcançado, você tem objetivos específicos, objetivos gerais, etc. E quando você vai desenvolver os seus parágrafos, você precisa ser coerente com o leitor, né? Ser franco com o leitor que vai ler o seu trabalho, e o primeiro leitor que vai ler é o examinador. Você precisa ser coerente com ele para que você demonstre que você está tirando aquele argumento de uma fonte, de uma bibliografia, de um referencial. Porque senão vai ficar misturado, o leitor não vai saber o que é seu argumento e o que é um argumento que você extraiu da doutrina. Então, a opção de fazer citação direta ou indireta é sua. Você que não tem uma regra para isso, você só pode fazer uma citação direta por sessão, ou uma citação direta a cada 3 páginas. Não tem uma regra para isso. Você e o seu modelo de escrita que vão dizer isso, né? Como é que você gosta de escrever? Eu gosto mais de citações diretas, eu gosto mais de replicar o que o autor falou exatamente. No outro, pode dizer, não, eu gosto mais de citações indiretas, eu pego aquela ideia do autor e transformo nas minhas palavras e boto ao final a referência, que essa ideia é dele, não é minha. A preocupação que você tem que ter é as referências, se calçar quando você estiver argumentando alguma coisa no seu trabalho. Então, isso é muito importante, lembrar de calçar. E, voltando a falar sobre a organização, se sua introdução de 5 a 6 parágrafos em cada tópico daqueles, de 5 a 6 parágrafos, não, de 5 a 6 linhas em cada tópico daqueles que a gente viu, ali 8 tópicos, né, mais ou menos, aproximadamente, você vai passar de uma página e meia. Provavelmente você vai passar de uma página e meia. Se eu abrir aqui o Hoje, porque a internet não está deixando eu abrir outro aplicativo. Mas se eu abrir o Hoje aqui e colocar 6 parágrafos, você pode fazer esse teste aí, abrir a página em branco do Word e colocando assim aleatoriamente 6 parágrafos de 6 linhas, 8 parágrafos de 6 linhas, vai passar de uma página e meia. Seguramente que tem o espaçamento de 1,5, aquela coisa toda, né? Aquelas regras de ABNT. Então, o que é mais importante é a parte da organização. Como é que você organiza? Como é que eu sei que um trabalho está organizado? A introdução, ela precisa corresponder a aproximadamente a mesma quantidade de páginas da conclusão. Então, se você levou 1,5 páginas, 2 páginas ou 3 páginas para escrever, para apresentar o seu trabalho, dizer do que se trata, dizer como é que você vai desenvolver a pesquisa, qual é o seu referencial teórico, etc. e tal, você vai gastar a mesma quantidade de páginas nas suas considerações finais. O que são as considerações finais? As considerações finais são as respostas ao seu problema. Então, as considerações finais, ela busca, por que você está desenvolvendo essa pesquisa? Bom, você está desenvolvendo essa pesquisa para responder o seu problema de pesquisa. Esse é o objetivo todo que vocês estão fazendo essa pesquisa. Vocês têm um problema, em que medida a eutanásia pode ser liberada no Brasil, em que medida as prisões injustas prejudicam o cidadão, em que medida a inteligência artificial é um risco para o judiciário, enfim.
vocês desenvolveram cada um o seu problema de pesquisa, e ao final do trabalho, nas considerações finais, você vai responder se você alcançou a resposta a esse problema de pesquisa. No caso lá do Stanley, sobre a eutanásia. Aí ele vai responder se a eutanásia deve ser permitida, se deve ser proibida, etc. e tal, de acordo com tudo que ele pesquisou no seu trabalho de pesquisa. Então, provavelmente, como ela é feita por pequenas conclusões, então, quando você terminar a primeira sessão, você tira alguma conclusão daquilo ali, já joga lá para as considerações finais. Você terminou a sua segunda sessão, alguma conclusão você tirou daquilo ali, você joga lá para as considerações finais. Na terceira sessão, você tirou alguma conclusão, você joga lá para as considerações finais. Então, como ela é feita de pequenas conclusões, ao final você vai conseguir ter uma resposta do seu problema de pesquisa. Essa é a função das considerações finais. Sobre os referenciais teóricos, as referências que você vai usar na sua pesquisa, né, eu sempre recomendo o Google Acadêmico. Você abre o Google Acadêmico, ingressa lá no Google Acadêmico, bota as palavras-chave da sua pesquisa e baixa os artigos. Você baixa os artigos e eu dei e já coloquei no grupo, né, o examinador de artigos acadêmicos, né, chamado Sophos. Eu coloquei na última reunião, não sei se vocês já abriram, já usaram. Então você baixa o artigo em PDF, ou uma tese, ou uma dissertação, ou monografia, enfim, o que você achar lá no Google Acadêmico que seja importante. Você pega ele, joga lá no Sophos e ele vai te fazer um resumo, ele vai te fazer uma análise daquele artigo. Se você achar ele importante para juntar na sua pesquisa, aí você pega e coloca ele como referência na sua pesquisa, lá nas referências bibliográficas, lá na última parte lá. Mas assim, se for importante, né, se você achar importante, não adianta ficar colocando um monte de coisa assim, desconexa, que não é importante. Então, também vai criar uma bagunça, né, no seu trabalho. Então, realmente selecione autores que tenham coerência com o que você está escrevendo. E, se o Stanley está falando sobre eutanásia, então, ele tem uma opinião formada sobre a eutanásia, mas ele, como pesquisador, ele precisa ser neutro. Ele precisa ir lá no mundo da ciência, né, ver o que o estado da arte está falando sobre esse tema, e vai buscando autores que falam a favor, autores que falam contra, e ao final ele vai fazer as considerações finais dele, entendendo que se ele conseguiu responder o problema de pesquisa da seguinte forma. Aí ele vai dizer se ele é a favor, se ele é contra. Então, o cuidado que eu digo para vocês do referencial teórico é que, se você está fazendo uma pesquisa de graduação, você deve ter no mínimo de 50 a 100. Eu falei isso na reunião passada, né? No mínimo de 50 a 100 referências. Então, por isso, Cláudio, você não tem muito que se preocupar com quantidade mínima de páginas, porque se você levantou 50 referências, alguma coisa você tirou daquilo tudo que você leu. Então, com 50 referências, ou 100 referências, você com certeza vai ter problemas de não passar do máximo. Você vai ter... Essas referências, elas têm que ser de acordo com... Como é que eu vou dizer? Elas têm que ser... eu citei uma referência que agora eu já tenho que colocar ela lá no referencial, eu posso colocar só depois, sem ser em ordem? Não, você vai colocando todas, porque senão depois você vai se perder. Você não vai saber mais onde é que está, você não vai saber mais qual é o padrão BNT daquela referência. Então, você achou aquele argumento importante para o seu trabalho, é um dado importante, é uma estatística, é alguma coisa importante, é um argumento da doutrina importante, você bota esse argumento no seu trabalho, cita a fonte, e lá nas referências você já cola lá a fonte. Depois você organiza em ordem alfabética, mas você colocando lá no parágrafo a ideia, o argumento e a fonte, depois você consegue achar e organizar direitinho lá nas referências. É mais fácil fazer assim,
do que você abrir um arquivo só para referências e deixando lá e não botando nada no seu trabalho. Entendeu? Depois vai ficar um pouco bagunçado. Né? Mas depois, você quando você já estiver na parte das referências, você coloca em ordem alfabética. Eu orientaria dessa forma. Você, porque pode acontecer de você perder o arquivo de referência, apagar acidentalmente, gerar algum problema, e você não saber mais onde é que está aquela referência BNT que você fez. Ah, mas vem cá, qual é o ano daquela obra? Qual é o ano daquele artigo? Qual é o ano daquele livro? Ah, eu não sei porque eu perdi o meu arquivo de referência. Então, assim, minha recomendação, faça no seu trabalho mesmo, no trabalho que você está fazendo. Botou o argumento, botou a fonte, joga lá na referência essa fonte. E depois você vai fazer uma conferência, é muito comum isso, tá? Esquecer de fonte, esquecer de citar fonte. Aí você citou no seu parágrafo, botou lá o autor e a data, né, entre parênteses, padrão autor-data, mas esqueceu lá na fonte de botar a obra. E aí, o examinador, quando estiver lendo seu trabalho, ele vai dar um Ctrl+C para procurar aquela fonte e ir lá na referência saber que ano foi, onde é que está, qual é a referência, qual é o link e tal e tal. E aí acontece muito da gente abrir o trabalho, ver um argumento no texto, ver uma fonte com parêntese, o ano todo direitinho, quando a gente procura lá nas referências, a fonte não existe. Então, isso é muito ruim. Né? Ou o pesquisador esqueceu de citar a fonte. Isso é um erro grave, né? Um erro que o examinador não deixa passar. Então, muito cuidado com isso. Citou uma referência, bota lá ela já no padrão BNT. Eu falei que o assistente do GPT, ele já gera no formato BNT, né? Isso não é problema. O chat GPT hoje em dia é só você botar o artigo lá e pedir para ele gerar a referência BNT, ele vai gerar a referência BNT. Aquele assistente, o Sophos, ele é melhor porque ele já é projetado para os artigos acadêmicos do Brasil, com regras da BNT brasileira, etc. E tal. Então, já tem essa customização que você não precisa fazer se você pegar um chat GPT genérico aí da vida. Então, cuidado com essa referência de 50 a 100. E a hora que você pegou, botou o argumento, coloca lá. Senão você vai se perder. Tem um programa chamado Mendeley, tem um programa chamado Zotero, tem alguns programas que fazem essa organização para você. Mas aí precisaria, né, fazer um tutorial explicando como é que você usa e tal. Como não tem, né, a gente não tem, não sei se vocês tiveram esse tutorial, vocês já acessaram o Mendeley, o Zotero, são programas que fazem essa gestão dessas fontes bibliográficas. E aí você não tem problemas, já existem inclusive interligação com o Word, então você já está fazendo o seu trabalho diretamente no Word, e quando está com o seu Zotero aberto, ou está com o seu Mendeley aberto, aí ele já faz o sincronismo, ele já sincroniza aquela fonte diretamente lá no seu trabalho, né, no final. Mas isso é um processo, mas se você quiser seguir, né, tem tutoriais na rede que mostram como funciona, né, o Zotero, como funciona o Mendeley, que são programas que ajudam, são gratuitos nesses programas, são programas que ajudam a fazer a gestão da sua referência bibliográfica. Tipo, você pega o PDF, bota lá nesse gerenciador, e aí já extrai o PDF, o PNT dele, e o próprio programa referenciador já joga lá no finalzinho do seu trabalho. Aquela referência, uma vez que você citou, quando você vai citar, ele já joga lá. Então, não corre o risco de você esquecer. Bom, mas isso aí é um capítulo à parte. Caso você queira usar esses programas, eles existem. Vou colocar aqui no chat o link, né? Caso alguém queira, caso alguém queira usar, é possível.
é possível usar esses assistentes. Na última reunião, eu falei do More, que é um assistente manual, né? Você coloca todos os dados lá da obra e ele gera para você a BNT e você joga lá no finalzinho também do seu trabalho. O Mendeley é um programa que você pode, inclusive, anexar no Word, né? Acoplar ele no Word, ele vira lá um botãozinho no Word. E o Zotero, você pode até anexar ele com o Zotero, outro programinha também que faz a gestão de referência. Mas você pode até usar ele no Google Documentos, né? Documentos do Google, você tem um plugin que você pode anexar ele. Qual é a vantagem de você usar esses programas? Você não tem o risco de esquecer, porque todas as suas referências da sua pesquisa vão estar dentro desse gerenciador, e você vai fazer a interligação com o Word, por exemplo, e aí quando você for citar no parágrafo, quer chamar aquela obra, você chamou aquela obra, citou no parágrafo, e automaticamente ele já coloca nas suas referências. Essa é a vantagem, que você não tem risco de esquecer. Ah, não, professor, não tenho tempo de aprender como é que o Mendeley funciona, como é que o Zotero funciona. Eu prefiro o método antigo mesmo. Eu leio o artigo, vejo a referência, transformo em BNT e coloco lá no final do meu trabalho. Pode ser também, tem obrigatoriedade de você usar. Não tem obrigatoriedade de você usar essa referência. Eu estava aqui procurando o manual do TCC. Eu vou procurar aqui e vou mandar para vocês. Na última vez que eu estava fazendo a orientação, eu criei um assistente já com o manual já inserido dentro. Você só fazia perguntas e respostas para ele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí eu vou botar o link também para vocês, desse assistente. E aqui dentro tinha um... Deixa eu compartilhar. E aqui dentro tem um manual e você pode perguntar. Deixa eu fazer um teste aqui. É o manual. Ó, exatamente. Você está fazendo perguntas, eu perguntei. Quantas linhas que é a pergunta da Cláudia, né? Aí, Cláudia, ele retirou lá do manual, a seguinte orientação: de acordo com o manual do TCC, não há exigência do número de linhas, mas quantidade de páginas. Aqui dentro tem até o número de linhas. Quantidade de páginas. A regra deve ter no mínimo 20 páginas e no máximo 25. Por isso que eu estou falando, o seu problema não é
se preocupar com esse número de mínimo, porque com a quantidade de referências que você vai buscar, né, você vai ter a dificuldade disso aqui, ó, de não passar de 25, porque vai ter tanta coisa para você falar sobre esse. Aí, se você for fazer um estudo de campo, pegar dados em delegacia sobre violência doméstica, então, ou pegar dados disponível na internet sobre esse tema, você vai ter muita coisa para falar, né? Mas você já vai ter dificuldade de não passar de 25 páginas. Mas aí, respondendo a pergunta da Cláudia, o mínimo é 20, o máximo é 25 páginas. Aí tem outras dicasinhas aqui, né? Qual é a fonte que eu tenho que usar, o espaçamento, a margem. Cada página costuma ter aproximadamente 25 linhas. Então, olha, Caio, se cada página tem de 20 a 25 linhas, se 8 parágrafos, 6 vezes 8 dá 48, não é isso? 6 vezes 8? Se eu colocar cada item, daqueles, né, do projeto, virar a sua apresentação, sua introdução. Cada item daquele com 6 são 8 parágrafos vezes 6, dá 6 vezes 8, 48, não é isso? Quem é bom de matemática pode fazer esse cálculo. 48. 48, né? Bom, se cada página tem de 25 a 35 linhas, então 48 dá mais do que 2 páginas, né? Em regra, dá mais do que 2 páginas. Então, você está escrevendo um pouquinho menos, né? Em algum parágrafo daqueles ali, ou está omitindo algum parágrafo, né? Então, ele está fazendo esse adendo aqui sobre linhas, porque foi a pergunta que eu fiz para ele, né? Quantas linhas deve ter o TCC, na verdade, quantas páginas, eu perguntei linhas, por isso que ele... Aí, o Sophos é esse outro aqui, né? Eu também coloquei lá o link, espero que vocês usem, né? O Sophos é outro resumidor de artigos acadêmicos e serve para fazer essa condensação dessas ideias que você vai colocando no seu trabalho. Recomendo o Sophos, ele é gratuito, você pode usar e faz assim, ele é uma mão na roda, né? Porque ele sintetiza aquele artigo, ao invés de você ler um artigo de 25, de 20 páginas, ele já sintetiza para você, já vem a ideia central, e aí você acha importante e coloca aquele artigo no seu trabalho. Viu, Cláudio? Então, a preocupação vai ser não passar de 25, mas atender o número de 20, eu acho que vai ser o menor dos seus problemas, porque só a apresentação, né, como o Caio estava falando, né, só a introdução, onde você vai apresentar o seu trabalho, ela já vai passar de 2 páginas. Se você fez de acordo com o seu projeto, né, vai ser de 2 a 3 páginas. Só a conclusão vai ser novamente igual à apresentação, né, lá a introdução. Então, a sua conclusão vai ter que guardar proporcionalidade com a sua introdução. Se lá você fez 2, 3 páginas de introdução, nas considerações finais você 2, 3 páginas também. Não dá para você fazer 5 páginas na introdução e 1 página na conclusão. O examinador vai olhar isso daí e vai dizer, opa, tem alguma coisa errada. Não está proporcional. Então, isso também é uma coisa que você vai ter que se preocupar, com a organização do seu trabalho. Mesmo número de páginas na introdução, mesmo número de páginas na conclusão, ou também chamado considerações finais. Cuidado com as referências de 50 a 100, no mínimo, 50 a 100 é o mínimo aceitável para você fazer uma pesquisa de qualidade. E essas referências podem ser autores, artigos, documentos, né? Se você quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, em relatórios, né, sobre a violência doméstica em Maria da Penha, aí você pega o relatório, baixa o relatório, joga aí no resumidor, ele vai te resumir os dados do relatório e ainda vai te gerar depois, você pede para ele gerar a regra da BNT, né? Gere esta fonte em forma de ABNT. Aí ele vai gerar a BNT, você copia e cola, joga lá nas referências do seu trabalho. Só para encerrar, vou falar sobre o resumo, né? O resumo é um parágrafo apenas, ele é de 500, geralmente são 300 a 500 palavras, e que você
condensa ali no seu resumo uma mini introdução, uma mini apresentação do seu trabalho. Então, você fez uma introdução bem feita, você não vai ter problema nenhum em escrever um resumo. Por que que o resumo não é pedido logo no início aqui da avaliação? Por que que foi pedido para vocês apresentarem a introdução e mais a primeira sessão? É justamente para eu ver se vocês estão concatenados em entender que a apresentação do trabalho de vocês, que é a introdução, está em linha com o projeto. Por isso que eu pedi o projeto e o trabalho. O resumo é um pouco diferente. Se você fez a apresentação bem feita, com as suas 2 laudas, 3 páginas lá de parágrafos e tal, todo naquele esquema, né? Um projeto representando automaticamente cada parágrafo da sua apresentação. No resumo, é um parágrafo apenas, de 300 a 500 palavras, que você vai condensar toda a sua apresentação lá. Então, vai ter o tema, vai ter o problema de pesquisa, vai ter a justificativa, vai ter o objetivo geral, objetivo específico, referencial teórico, vai ter as seções do seu trabalho, como é que vai ser desenvolvido cada item, vai ter a metodologia, como é que você vai desenvolver a sua pesquisa, se é documental, bibliográfica, pesquisa de campo, etc. E lá no resumo, aí sim, tem que ter a sua conclusão, que a resposta do seu problema de pesquisa. No resumo precisa ter. O que não pode ter é na introdução. Na introdução não pode ter a resposta do seu problema, porque a resposta do seu problema ela vai estar lá nas considerações finais. No corpo do seu trabalho, a resposta vai estar lá nas considerações finais. Mas, para efeito de sintetizar, para efeito de resumir, no resumo, você já tem que estar dito qual foi a sua conclusão. No caso do Stanley, no resumo dele já vai estar dizendo lá, concluiu-se com a pesquisa que, aí vai dizer qual foi a conclusão dele. E a eutanásia deve ser liberada no Brasil, que a eutanásia não deve ser liberada no Brasil, enfim, né, de acordo com os parâmetros que ele desenvolveu. Aí, o que diferencia o resumo da introdução é isso, né, que é feita num parágrafo só, de 300 a 500 palavras, e lá tem que estar a sua conclusão. Por isso que o resumo é a última coisa que você vai escrever no seu trabalho. Por que é a última coisa que você escrever no seu trabalho? Porque você só vai conseguir chegar nas considerações finais quando você terminar todas as 3 sessões. A primeira sessão, a segunda sessão e a terceira sessão. E isso vai levar tempo, né? E aí você vai chegar e fazer as suas considerações finais respondendo aos seus problemas de pesquisa, ao seu problema de pesquisa. Aí pronto, você só conseguiu responder ao problema de pesquisa quando você encerrou as considerações finais. É por isso que agora sim, com o seu trabalho já todo construído, com introdução, desenvolvimento em primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão e as considerações finais, agora você tem condições de escrever o seu resumo, que na verdade você vai aproveitar a sua introdução, a maior parte dele é apenas replicando a introdução, só que agora num formato mais conciso, e você vai acrescentar qual foi o resultado da sua pesquisa. Que, no caso do Stanley falando sobre a eutanásia, né? Se a eutanásia deve ser permitida, não deve ser permitida, e por que deve ser permitida, e por que não deve ser permitida, de acordo com a pesquisa que ele desenvolveu. Então, assim você consegue montar, né, todas as suas referências, todo o seu desenvolvimento, todas as suas considerações iniciais, a sua introdução, todas as suas considerações finais e todo o seu resumo. Aí pronto, você montou, né, todo o seu trabalho. Então, a minha preocupação é que vocês façam um trabalho organizado. Independente do mérito que você está desenvolvendo, né, se a sua pesquisa está sendo uma pesquisa profunda, ou uma pesquisa superficial, ou uma pesquisa panorâmica, ou uma pesquisa num dado recorte, tem várias formas, né, de você fazer uma pesquisa científica. Eu fico bastante preocupado com a organização, porque isso é um ponto que o examinador vai olhar. Ele vai olhar o seu resumo. Se o seu resumo não estiver concatenado com a sua introdução, você vai ser penalizado. Ele vai olhar a sua introdução. Se a sua introdução não disser, logicamente, como foi a estrutura que você desenvolveu no seu projeto, você vai ser penalizado.
se a sua consideração final está menor do que a sua introdução em número de linhas, número de páginas, vai ser penalizado. Entendeu? Esses são pontos que o examinador vai olhar. Resumo, apresentação, considerações finais ou conclusão. O desenvolvimento em si da pesquisa fica tanto quanto aberto para você, porque você, como por exemplo no caso do Stan, né, ele já tem uma opinião e está desenvolvendo uma pesquisa, né? Pode dar um resultado X, pode dar um resultado Y. Então, isso aí o examinador não tem muito controle, né, de como se desenvolveu a pesquisa e como chegou a esse resultado. Mas essa parte aí de considerações finais e introdução, que tem normas para isso, e eu estou mostrando para vocês como é que são essas normas, aí ele vai pegar você e vai, se for o caso, né, tirar ponto, e se o trabalho tiver assim, muito desorganizado, né? Muito desorganizado, sua introdução não está falando nada com nada, suas considerações finais não tem nada a ver com os objetivos que você elencou, provavelmente ele vai ver que você não sabe fazer um trabalho acadêmico e vai já olhar você com outros olhos, né? Então, na última apresentação foi por banner, né? Você teria que fazer um banner, e nesse banner tem que estar tudo. Tem que estar o seu resumo, tem que estar a sua apresentação, a sua introdução, tem que estar as suas sessões, tem que estar os resultados que você alcançou, as respostas ao problema de pesquisa, tem que estar uma reprodução lá das suas referências. Então, esse banner, ele condensa todo esse esquema, né? E aí o examinador vai olhar esses pontos, né? Ele vai com o olho clínico nesses pontos que eu estou chamando a atenção de vocês, para vocês terem muito cuidado. Alguém tem alguma dúvida a mais? Essa reunião era nesse sentido, né? De orientar vocês, mostrar essas referências, né? O organizador de referências, né? Que eu mostrei o Mori na outra reunião, tem o Mendeley, tem o Zotero, tem esse GPT que vocês podem usar para tirar dúvidas sobre o manual, e ele só não está preciso com relação a datas, porque ele está usando o manual passado, mas o manual não muda. Então era isso, né? Qual o outro nome? Sotero, e o outro? Está lá no site, está lá no grupinho, no grupo, é o Mendeley e o Zotero, né? Você pode usar gratuitamente ou no outro, caso queira, né? Caso não queira, não, vai dar muito trabalho, vou ter que aprender a instalar, vou ter que aprender a usar, e quero usar mesmo do método anterior, que é fazer o resuminho, transformar em ABNT e botar no meu Word lá no final do trabalho. Pode ser também. É bom que ele organiza tudo na fonte da BNT, né? Deixa tudo já no ponto, né? Organizado. Ele já, os organizadores, o Mendeley e o Zotero, eles já citam, se você configurou ele para citar de acordo com a BNT, eles já citam no seu trabalho de acordo com a BNT. No caso do Sophos, que é o que eu estava mostrando ali na tela, né? Você tem que dar o comando, tem que dizer transforme este artigo em fonte ABNT. Aí ele pega o artigo e transforma em fonte ABNT. Certo. Eu mostrei na aula passada, né, na reunião passada, como é que você dá esse comando e ele transforma em fonte ABNT. Aí fica bem facinho, é só copiar e colar e jogar lá no final do seu trabalho das referências. Não esquecer, né, porque citou, tem que ter a referência lá embaixo, que o examinador vai fazer essa busca, não vai achar, e aí você vai ser penalizado por causa disso. Certo. Positivo. Alguma dúvida? O Caio, Cláudia, Lucas? Lucas está com o microfone. Não, professor, sem dúvidas. O Lucas queria falar? Não, sem dúvidas. Pois tá, então. Então, a gente vai se falando aí, qualquer dúvida que vocês tenham, especificamente sobre o trabalho de vocês em particular, é só entrar em contato no WhatsApp comigo, ou pessoalmente, segunda, terça e quarta, à noite, eu estou lá na faculdade, né? Você pode conversar comigo no horário de 8 horas,
sexta é de manhã, no horário de 9 horas, aí é só vocês começarem a me procurar por volta desse horário, aí a gente senta numa sala lá para conversar um ponto específico. Mas esses pontos gerais eu queria deixar para vocês, tá bom? Então, assim, ó, boa tarde aí para todo mundo. Estamos Boa tarde. à disposição, tá bom? Boa pesquisa. Tá certo. Boa tarde, professor.